Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, às 6h30. Boa noite. Começa agora a segunda edição do jornal A Voz do Senado. Hoje, segunda-feira, 22 de abril de 2019. Lembra a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/CajuruGoiás. Deve ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a PEC da reforma da Previdência. Segundo o site de notícias G1, o governo negocia com os parlamentares a eventual alteração de alguns pontos que não mexam na essência da reforma. Tudo para que a aprovação na CCJ não passe desta terça-feira, para evitar novos atrasos na tramitação da PEC da Previdência. Sobre o que pode ser alterado, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, disse agora há pouco que 4 pontos estão sendo negociados com partidos do centro. Mas, repetindo o que já disse o ministro Paulo Guedes, ela declarou que a reforma, abre aspas, não pode ser desidratada, fecha aspas. Ou seja, ainda está valendo a busca de economia de R$1 trilhão em 10 anos. O senador Cajuru é um dos 4 políticos do Cerrado que mais se destacam em Brasília. A escolha do jornal Opção, depois de ouvir vários políticos e acompanhar durante um mês a atuação dos parlamentares de Goiás no Senado e na Câmara dos Deputados. Vejam o que o jornal Opção fala do senador Jorge Cajuru. Jorge Cajuru trata-se de uma força da natureza. Chegou ao Senado e em pouquíssimo tempo se tornou uma das estrelas. Ninguém chega lá pelo alto clero, exceto se já tiver sido senador ou, digamos, presidente da República. Pois Cajuru pisou no Senado e no mesmo dia já havia se tornado integrante do alto clero. Convive com a nata, sobretudo com os políticos mais dignos da casa. Dos senadores do PSB é, de longe, o mais destacado. Tanto que o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, retirou a ex-senadora Lúcia Vânia do comando do PSB em Goiás e entregou o comando a Cajuru e seu mais fiel aliado, o deputado federal Elias Vaz. Mas Cajuru é o líder do PSB no Senado. Um dos fatores que ajudam a destacar o senador Cajuru é a sua presença assídua no plenário, recordista em ocupação da tribuna. Seus pronunciamentos são contundentes, embasados, propositivos, como o que ele fez hoje para falar de uma data histórica, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Hoje é 22 de abril de 2019, completam-se 519 anos que a esquadra de Pedro Álvares Cabral, com 13 caravelas e aproximadamente 1.400 homens, aportou em território brasileiro no sul da Bahia. Eram parte das chamadas grandes navegações, à procura de uma nova rota para as Índias, objetivando o comércio de especiarias. A partir da carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, escrita pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha, desenvolveu-se a história do Brasil. Aqui estamos, 519 anos depois, senhoras e senhores. Não há tempo para percorrermos os meandros da história do Brasil. Por isso me proponho a olhar o Brasil com suas entranhas abertas em 2019, a partir deste Congresso eleito em 2018. Passados menos de 90 dias que tomamos posse,
É hora de sabermos que tipo de políticos os 46,7% de renovação da Câmara e os 85% do Senado trouxeram para o Congresso. A população brasileira tem o direito de perguntar se somos capazes de apresentar, discutir e melhorar projetos importantes para o país ou se somos uma leva de oportunistas, de cabeças feitas para a atitude medíocre de reprovarmos matérias simplesmente pela sua autoria e não pelo seu conteúdo. Aqui chegamos todos nós, honrados pela confiança e pelos votos de nossos eleitores, que esperam uma atuação forjada no princípio fundamental de honradez, capaz de criar uma sinergia entre a sociedade e o Estado, entre órgãos representativos e entidades, entre entes federativos e organizações privadas. Quer queiramos, quer não, pesa sobre nós a responsabilidade de congregarmos parceiros diversificados, de múltiplas e variadas ideologias, de diferentes agremiações políticas, de diversificadas visões de mundo. Nós, os representantes do nosso povo, nesses 519 anos de descoberta, somos um cadinho do Brasil. E estamos diante de uma população cuja percepção da corrupção no Brasil é a pior desde 2012, segundo a Transparência Internacional. A população está consciente de que aqueles que ocuparam o poder na chamada Nova República não cumpriram com seu papel e a cada eleição novas esperanças deram lugar a velhas frustrações. A magnitude da crise vivida pelo país exige para sua superação uma visão e atuação de políticas sólidas capazes de reconquistar ampla hegemonia na sociedade brasileira. Exige retomar a ofensiva na luta civilizatória das ideias e de demanda força social para impor uma transição acelerada e virtuosa que possa driblar o imenso desequilíbrio atual entre as forças econômicas dominantes e os interesses sociais. Proponho, então, para fechar, algumas medidas imprescindíveis à retomada da dignidade do povo desta pátria amada. 1. Quebrar a hegemonia do capital financeiro, possibilitando a união dos pequenos produtores com as massas trabalhadoras urbanas com justiça social. 2. Formular políticas que permitam empregos para milhões de desempregados excluídos do emprego formal. 3. Superar a desagregação social e da violência. 4. Apoiar incisivamente a criação dos meios reais de combate à corrupção. 5. Promover uma revolução urbana que devolva as cidades para a vida social comunitária. 6. Transformar educação, saúde e cultura em investimentos produtivos de riquezas. Então, de minha parte humilde, sou um paulista vindo dos rincões de Goiás. Fui criado em família pobre, digna, que nada me deixou faltar, e a minha vida pública está sendo forjada nas lutas pelo povo de meu estado, que me honrou com mais de 1,5 milhão de votos fazendo campanha de ônibus e não gastando nem 250 mil reais no período eleitoral e só aparecendo por 15 segundos nele, horário eleitoral. Porque na imprensa do estado de Goiás era proibido dizer que eu era candidato pelo então dono de Goiás, Marconi Perillo, hoje prestes a acompanhar Sérgio Cabral na cadeia. Justiça divina.
Se há uma coisa da qual tenho a mais plena consciência, é de que aqui cheguei não por articulações políticas, muito menos por Caixa 2. Sejam quais forem, na verdade, foi pela vontade da população goiana, de que eu fosse um de seus representantes. Quero então ser a voz de Goiás e, por consequência, com tantos outros e outras aqui, do Brasil. Quero dizer aqui o que o meu povo de Goiás diria sem medo e sem amarras de qualquer espécie. E se há uma coisa que aprendi ao longo de minha vida, é que vale a pena lutar pelas coisas nas quais acreditamos, pelas nossas convicções, ainda que isso implique não ter a marca de nenhum grupo ou a cor de nenhuma ideologia. Fazer o certo nem sempre é fácil, pelo contrário, é mais difícil, mas é o certo. E é isto que o país quer, tenho certeza absoluta. Encerro. Quero poder cobrar a condução transparente da gestão pública. Quero perceber o equilíbrio entre todos os setores que fazem a administração pública e uma clara definição de estratégias. Quero visualizar planejamento com uma clara avaliação das lideranças e das políticas públicas. Quero ver na gestão das políticas públicas brasileiras a transparência, a prestação de contas e o alcance dos objetivos, principalmente em relação a temas transversais que permeiam toda a sociedade, como a educação, a saúde e a segurança pública. Viemos de um ano, o de 2018, em que ocorreu uma conjugação de fatores extraordinários. O resultado, como disse há pouco e como concluiu recentemente o sociólogo Antônio Lavareda, aspas, é que a política foi posta de ponta cabeça, fecha aspas, e a indignação da população somou-se à esperança na busca de rumos novos para o nosso país. O avanço do país não depende apenas do governo. O Congresso não pode ser uma espécie de arquibancada, jamais, onde ficam alguns torcendo contra e outros a favor, digladiando-se. Temos que fazer a nossa parte com responsabilidade. Os problemas do Brasil exigem grandeza de todos nós, sem o toma lá da cá das políticas rasteiras, sem a predominância dos interesses pessoais. A grande renovação promovida pela população no Congresso Nacional é a prova maior do que se espera de nós. O chamado mercado vislumbra que o Brasil poderá receber do exterior pelo menos 100 bilhões de dólares, se as reformas de que o país precisa forem aprovadas. É parte do dinheiro que precisamos para revitalizar a nossa insuficiente infraestrutura, para ampliar fábricas, para incrementar a tecnologia, para criar as condições de melhoria da produtividade do trabalhador brasileiro, para produzir o que um trabalhador americano produz. Precisamos, pátria amada, para produzir o que um trabalhador americano produz, precisamos, pasmem, de quatro brasileiros. Desta forma, não há como competir num mundo altamente globalizado. O momento é agora. Nós, os empregados públicos, como gosto de dizer, temos que ter essa compreensão. Se tivermos disposição e força para essa grande escalada, é isso que os nossos eleitores e brasileiros esperam de nós ao completarmos hoje 519 anos neste 22 de abril de 2019. Logo mais, às 8h30 da noite, o senador Jorge Cajuru fará uma live para o movimento Brasil Livre, ao lado do deputado federal Kim Kataguiri. Você pode acompanhar a conversa ao vivo na nossa página do Facebook
Cajuru, Goiás. Então anote aí, logo mais às 8h30 da noite. Agora são 6 horas e 46 minutos, esta edição está chegando ao fim. Comente à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, YouTube Cajuru Oficial, no Twitter @Senador Cajuru e Instagram Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61 3303 2844. A sua opinião é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. Aproveito para agradecer a Roberto Barros, de Jundiaí, São Paulo, que entrou em contato com o nosso gabinete para elogiar o trabalho do senador. A Voz do Senado volta amanhã às 2 da tarde com Diana Lins e Jorge Cajuru. Uma ótima noite. Agradecidíssima.